Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Como na semana passada, a gente começou a semana com o ambiente vendedor para o nosso mercado. Hoje uma queda de 1,5% para o Ibovespa. Exatamente, na semana passada a gente tinha gerado uma barra extensa de venda no pregão de segunda-feira e novamente nessa semana uma barra extensa de venda para o nosso mercado. Em relação ao ambiente gráfico, pessoal, a gente chegou a fechar abaixo daquele patamar dessa linha horizontal na cor verde. Então, a gente vai retirar essa linha daqui para justamente deixar o nosso gráfico mais limpo. Em relação à movimentação dos preços, foi calçada pelo fluxo vendedor por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. E nesse ambiente gráfico, o que a gente tem aqui, pessoal? Exatamente uma movimentação como a gente já traçou com vocês de Fibonacci. A primeira região de suporte, se a gente continuar essa movimentação de queda para o nosso mercado, exatamente 62.800 pontos, que está batendo aqui com uma região que a gente fez um topinho para o nosso mercado no final do mês de novembro. Então, essa movimentação, a gente pode até traçar aqui uma extensão de Fibonacci mais curtinha, e olha que interessante, a gente também vai ter essa projeção. Se a gente traçar aqui do topo até o fundo, depois a gente fez aqui uma correção, e se a gente traçar exatamente uma segunda perna, se reproduzir a partir desse movimento iniciado no pregão de hoje, a gente tem essa região de preços como região de suporte para o nosso mercado no ambiente gráfico. Bom, como no nosso canal ele trata sempre de fluxo com vocês, pessoal, dá só uma olhada como é que atuou o fluxo estrangeiro aí por parte das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado, tanto para o Ibovespa Futuro quanto o nosso mercado à vista. Bom, pessoal, no caso do Ibovespa Futuro, ponta vendedora no início do dia, praticamente aí entre 1 e 2 horas, eles tentaram fazer alguma ponta compradora, só que perdeu força, e dá uma olhada na última hora do pregão de hoje. Olha o que eles fizeram para os nossos contratos do Ibovespa Futuro. Saíram de 9 para 215 negativo. Essa movimentação vendedora, inclusive, teve o seu reflexo. O reflexo foi exatamente no mercado à vista. Olha o que eles fizeram aqui no nosso leilão de fechamento. Saíram de 80 para 300. Então, quer dizer, o que eles venderam no nosso Ibovespa Futuro, eles compraram no nosso mercado à vista. E o que a gente comenta sempre com vocês que acompanham o nosso canal? O mercado futuro ele tem vencimento, então você tem uma pressão de preços para o mercado. E já o mercado à vista não tem isso. E se a gente observar um pouco mais, o que eles fizeram, pessoal, no pregão de sexta-feira no nosso mercado? Eles atuaram numa ponta compradora, aí principalmente da segunda metade do pregão, para o Ibovespa Futuro, e eles atuaram numa ponta vendedora e crescente durante todo o pregão de sexta-feira, inclusive liderada pelas ações de Vale. E hoje, o que eles fizeram? Praticamente recompraram toda essa movimentação de venda que eles tiveram no pregão de sexta-feira. E se a gente verificar aqui, inclusive mudando um pouco a ordem do nosso vídeo, o que eles atuaram hoje, pessoal? Ponta compradora exatamente no leilão de fechamento nas ações preferenciais de Vale, que inclusive tinha sido aí o carro-chefe de vendas por parte deles no pregão de sexta-feira. E na sexta-feira também eles venderam as ações de Petrobras. E também no pregão de hoje, novamente ponta vendedora aí para as ações da companhia. Os ativos que eles compraram, inclusive, tiveram uma desvalorização menor, mas como o ambiente ficou comprador, devido a esse movimento do leilão, eles tiveram aí uma projeção de prejuízo de praticamente R$2 milhões no nosso mercado à vista. Em relação à movimentação deles para o mercado de opções, pessoal, ambiente vendedor para Petrobras, quanto para Vale. E também Vale, a gente já tinha comentado com vocês, no pregão de sexta-feira, eles já tinham atuado também numa ponta vendedora para o nosso mercado. Se a gente verificar aqui, lá o nosso quadro, a gente vai conseguir perceber que hoje, na ponta vendedora de Petrobras, eles conseguiram aferir lucro assim como eles conseguiram fazer na ponta vendedora de Vale. Então, a gente tem que ficar bem atento, porque na movimentação que eles tiveram no nosso mercado futuro, eles conseguiram aferir lucro, pessoal, tanto para os contratos futuros do Ibovespa, quanto também para os contratos futuros do dólar. No caso do dólar, 5 pontos em relação ao preço médio. E no caso do Ibovespa, quase 300 pontos em relação ao preço médio. Isso daí a gente consegue mensurar, 360 para ser mais exato, a gente consegue mensurar que mesmo no mercado de baixa no dia de hoje, eles pressionaram de certa forma a movimentação deles para o dólar futuro. Ficaram praticamente numa ponta vendedora durante todo o pregão de hoje, mesmo o nosso mercado tendo aí um ambiente de correção conforme a gente viu no pregão de hoje. Se a gente dá uma olhada naquela movimentação por parte deles no ambiente diário, pessoal, a movimentação deles do dólar, eles tiveram um pico aqui de ponta compradora de quase 36 milhões. E agora já reduziram aí cerca de 5 milhões. E mais uma mínima para o contrato.
3,182. Nos últimos 4 pregões, o dólar se desvalorizou 40 pontos. Então vamos ficar bem atento nessa movimentação, porque se a gente dá uma olhadinha aqui no ambiente diário para o dólar comercial, pessoal, olha a região que a gente está tocando aqui nos preços. A gente tem inclusive aqui uma região de suporte que vai lá até os 3,10. A gente já tem o que? Praticamente 2 toques anteriores nessa região de preços e a gente está exatamente zigue-zagueando em cima dessa região de preços para a moeda americana. Então, vamos ficar bem atento em relação a essa movimentação que eles estão tendo aí para o dólar, principalmente no nosso mercado futuro. Em relação ao Ibovespa futuro, o que eles fizeram hoje, pessoal? Eles atuaram numa ponta vendedora, conforme a gente viu aí. Então, queda na movimentação dos preços, que perderam aí essa região de congestão que a gente estava comentando com vocês, calçado pela essa ponta vendedora que eles fizeram aí para o nosso mercado em relação aos contratos futuros do Ibovespa. Então, pessoal, vamos ficar bem atento em relação a essa movimentação do fluxo estrangeiro. Mais uma vez, a gente gosta de salientar com vocês que, para quem assistiu o nosso vídeo em base semanal, que a gente postou aí na sexta-feira, a gente tem aí essa movimentação vendedora da semana passada, calçada pelo fluxo. E no pregão de hoje a gente observou claramente o que eles fazem pressão aí para o nosso mercado. Então, vamos ficar de olho e amanhã a gente está de volta para sempre deixar vocês aí que acompanham o nosso canal bem informado da pressão de preços que eles fazem nos nossos ativos. Um forte abraço a todos e até amanhã, pessoal!